Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 158/2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 17ª sessão ordinária virtual de 6 de abril de 2021. Somente gostaria de indagar aos conselheiros, os senhores fizeram a leitura da ata, se tem alguma observação com relação à ata da 16ª sessão ordinária. Não havendo nenhuma observação, a ata da 16ª sessão ordinária está aprovada. Gostaria de saber se os conselheiros também verificaram as resoluções já disponibilizadas para assinatura. Ok. Senhor presidente, tem 2 despachos da conselheira Elineide e uma resolução. Os despachos são dos processos 5689-2018 e 5687-2018, Empresa Real Hospitalar Comercial Limitada. E a resolução é da empresa Brava Forte Comércio de Motos, processo 1599-2014. Pronto. Essas resoluções lidas pela Silvana estão disponíveis para os senhores verificar se tem alguma observação a ser feita nelas. Dando início à nossa ordem do dia de hoje, nosso expediente, teremos 3 processos da Vicunha, contamos com a presença do doutor Rinaldo Dantas, doutora Laís Sindor, da doutora Suzana Barroso, doutor Pedro Galdino, doutor Renato Gaspar, e também do nosso procurador, doutor Biratã Ferreira de Andrade. A pedido do doutor Rinaldo, a gente vai inverter a ordem aqui. Vamos começar com o processo de relatoria da doutora Elineide. Processo de recurso 1.1823/2018, aí 2018-02298. Recorrente Vicunha Texto S.A., recorrido célula de julgamento pela instância. Relatora, conselheira Maria Elineide Silva e Souza. É o terceiro da pauta de hoje. Com a palavra, a conselheira Elineide. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, senhora secretária, senhores representantes da parte, doutor Biratã. Esse processo da Vicunha tem como infração, o agente do fisco aponta, acusa o contribuinte de simular saída para outra unidade da federação de mercadoria efetivamente internada no território cearense. O autuado emitiu diversas notas fiscais em operações interestaduais, sem que, mesmo intimado, comprovasse a efetiva saída do Estado do Ceará. Aponta como dispositivos infringidos os artigos 172, 158, parágrafo 4, do Decreto 24569/1997, e indica a penalidade prevista no artigo 123, 1H da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258, de 2018. Informação complementar que se encontra nos autos, as folhas 3 a 6, o agente do fisco esclarece que detectou diversas notas fiscais de saídas no exercício de 2012, sem os devidos controles de saída da Cefaz dos sistemas corporativos de controle de mercadoria em trânsito, Cometa e Citran. Analisando os arquivos das notas fiscais eletrônicas emitidas em supostas operações interestaduais, verificado isso, emitiu o termo de intimação número 2017-15.970, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 158 do Decreto 24569/97, para o contribuinte comprovar as efetivas operações de saída do Estado. A empresa apresenta como resposta uma informação onde justifica que todas as operações foram efetivamente concretizadas e, como prova, apresentou alguns comprovantes de entrega com a assinatura dos possíveis recebedores das mercadorias ou bem. Alega que a Instrução Normativa número 32/2008 estabelece os critérios para fins de comprovação de saída de mercadorias destinadas às outras unidades da Federação, não existindo previsão legal para tais comprovantes. Mesmo assim, informa que foram retirados
da relação final das notas fiscais autuadas aqueles que tiveram seus comprovantes de entregas apresentados pelo contribuinte. Informa que parte destes comprovantes não se refere à nota fiscal constante no termo de intimação, bem como muitos foram apresentados em duplicidade. Informa ainda que a infração imputada refere-se tão somente às operações que não foram comprovadas dentro do prazo da ciência do termo de intimação. Menciona que a infração encontra penalidade no artigo 123-H da Lei 2.670/96. Por fim, informa que foi cobrado a diferença entre a alíquota interna de 17% e a alíquota interestadual de 12%. O contribuinte vem aos autos de maneira tempestiva e alega, eu vou fazer uma leitura mais detalhada da defesa, porque é basicamente a mesma do recurso, certo? Inicialmente, requer a preliminar de extinção parcial do crédito tributário, no que se diz respeito ao mês de janeiro de 2013, pois a citação válida do contribuinte ocorreu somente em 26 de fevereiro de 2018, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Requer a nulidade da autuação por erro na metodologia aplicada. Informa que as notas fiscais com CFOP 6, 122, 623 não possuem trânsito, por se tratarem de operação triangular, onde o selo é aplicado apenas na nota fiscal que transita com a mercadoria, ou seja, na nota fiscal por conta e ordem classificada no CFOP 6, 924. Na tabela existem notas anuladas, onde foram emitidas notas fiscais de entrada por desistência do comprador. Estas operações também não exigem selo, conforme o artigo 157 do regulamento. Aduz ainda que a inexistência de prova que demonstre o ilícito fiscal. E, por último, também ainda argumenta a aplicação da lei no tempo, que a penalidade aplicada pelo agente do fisco, com base na Lei 16.258, é mais gravosa para o contribuinte, que, no caso, em última instância, deveria ser aplicada a penalidade vigente à época dos fatos. Argumenta também a necessidade de exame pericial e apresenta vários quesitos que se encontram a folha 80 dos autos. E finaliza a impugnação pedindo a improcedência da acusação. O processo, então, é remetido para a célula de julgamento, a julgadora de primeira instância mantém a autuação com fundamento no artigo 157, 158, parágrafo 4º do decreto 24569 e a penalidade do artigo 123.1H da Lei 2.670, alterada pela 16.258. O contribuinte vem aos autos e ratifica os pedidos formulados na defesa. Considerando a presença do doutor Erinaldo Dantas, eu deixo que ele mencione essa parte, já que eu detalhei a defesa. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 150/2020, encontra-se nos autos as folhas 137 a 138 verso, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e declarar a nulidade da autuação por falta de provas apontadas. Também vou deixar de apontar os detalhes do parecer, considerando que o doutor Piratã poderá fazer isso. É este o relato, senhor presidente, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutora Elineide. Dando seguimento ao processo, para o doutor Piratã Ferreira de Andrade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Bom dia, doutor Erinaldo Dantas, demais advogados presentes. Quando eu falo demais, não é diminuindo, é porque eu não sei o nome de todos, então tem que
né? Eu não sei, aqui não tem aqui quando eu ficava do lado da secretária do presidente, eu pegava o papelzinho com o nome para citar nominalmente, mas sim, eu não sei como, né? Então, eu falo demais. Também servidores fazendários, não sei se tem algum outro servidor fazendário presente, além dos conselheiros da fazenda. Tem, senhor presidente? Não, doutor Rinaldo, são tem todos, não, né? São os advogados e representantes da empresa também presentes. Né? O contador também está presente hoje? O doutor Pedro Galdini está, doutor Pedro Galdini, né? doutor Renato Gaspar, a doutora Laís e a doutora Suzana Barroso. Então, meu cumprimento a todos. Aí, um bom dia. Né? Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, o presente processo, o parecer, ele já vai na análise de mérito. Por quê? Ele aqui, o entendimento é de se aplicar, no caso concreto, o artigo 89, parágrafo 9 da Lei 15.614/2014. Ou seja, existe a arguição de várias nulidades, né, do contribuinte. Mas, como se entende que no mérito, seria favorável à parte, ao contribuinte, então entendeu-se pela manifestação já quanto ao mérito, por entender que essa manifestação em relação à nulidade poderia, então, ser passada adiante, ou seja, já que no mérito beneficiaria o contribuinte, então entendeu-se pela análise imediata do mérito. Não obstante, a consultoria, na verdade, a doutora Mônica, né, fazendo o papel de assessora, ao final ela conclui pela nulidade, o que eu só discordo nesse aspecto final, porque, na verdade, como bem disse o parecer, está se adentrando o próprio mérito, né? Então, ao meu ver, não seria caso de nulidade, mas de improcedência mesmo, né? Já que a conclusão é de que, em decorrência da mudança da legislação, essa sanção, essa penalidade não existiria mais. E aí eu vou fazer só aqui um apanhado, um relato, para a gente poder entender essa conclusão, né? De modo contrário ao entendimento exarado, a acusação, então, o parecer sugere, no caso, eu vou sugerir em procedência, não obstante o parecer tem a sua conclusão pela nulidade, né? Então, o que diz aqui? A obrigatoriedade do registro de documento fiscal no CITRAN passou a ser disciplinado pelo decreto 32.882/2018, que deu nova redação ao artigo 157 do decreto 24.569. Em sua nova redação, a obrigação da selagem ou do registro fiscal ou de passagem passou a ser exclusiva nas operações de entrada de mercadorias ou bens. Então, isso é um fato já bem conhecido de todos. Com o novo disciplinamento, o Estado do Ceará abriu mão de parte do controle interestadual nas saídas das mercadorias ou bens. Então, esse controle ficou sendo mantido na entrada, mas na saída abdicou, digamos assim, pelo menos em parte, né? Então, assim, a exceção ao controle, então, se dá no caso em que se comprova sua simulação. Então, assim, não é que o Estado tenha abdicado da questão do exame das saídas, mas existe a possibilidade da autuação ainda quando muitas vezes essa saída é simulada, quando existe algo indicativo de que realmente a mercadoria foi internada, né? Então, também existe a possibilidade do próprio contribuinte solicitar, a fim de ressarcimento, essa verificação da saída. Então, o parecer também deixa claro que simular a saída de mercadorias ou internar mercadorias são práticas que continuam como infração à legislação. Então, assim, não é que o parecer esteja afirmando aqui que deixou de existir a simulação de saídas, de forma alguma. Quer dizer, existe essa possibilidade. Não obstante,
a legislação ela criou critérios mais rígidos para poder, então, caracterizar esse tipo de infração, né? E isso aí está bem claro quando a gente faz a leitura do artigo 158, parágrafo único do regulamento ICMS, quando diz que, no seu parágrafo único, que não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN. Então, assim, necessitando de provas complementares qualquer alegativo de cometimento da infração. Então, assim, é um indicativo, sim, é algo que pode ser investigado a partir do momento dessa ausência de registro, né, no CITRAN, mas precisaria de provas complementares, ou seja, por si só, essa ausência de registro de saída não seria suficiente para, então, caracterizar a infração de simulação de saída, de internamento de mercadorias neste Estado. Também é uma matéria que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, né? E aí, indo ao caso concreto, o parecer destaca que a fiscalização não anexou ao auto de infração nenhuma outra prova, né, além dessa ausência de registro. Por isso, aí a conclusão de que o auto de infração deveria ser julgado nulo. E aí, nesse ponto é que nós discordamos, por entender que o caso aqui seria de improcedência. E aí a questão assim, como é um fato pendente, eu não sei se pela data da autuação, eu creio que, eu não sei, aí os conselheiros averiguem melhor a questão, mas, assim, me parece que, acho que na época da autuação fiscal, ainda não estava vigente a nova legislação com essa nova redação. Então, se aplicaria aí, já que é um fato pendente ainda, não foi julgado, perfeitamente aplicável a nova legislação que, digamos assim, fez novas exigências para a devida caracterização desse tipo de infração de simulação de saídas, né? Então, assim, diante de tal situação, nós concluímos pela improcedência, ou seja, sugerimos aqui que o auto de infração seja declarado improcedente. Era só, presidente e senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Com a palavra, o doutor Reinaldo Dantas. Bom dia, senhor presidente, senhoras jogadoras, senhores jogadores, minha querida Silvana, a Laís, ao Renato, deixa eu pegar aqui, porque é difícil, né, amigo Biratã, a gente não esquecer ninguém, né? A Laís, o Renato, a Silvana, a Suzana, né, o Pedro Galdino, que é o contador da empresa aqui, acho que a Lúcia estava aqui também, não estou enxergando. Ruim de estar virtualmente esse tipo de coisa, tem esse tipo de dificuldade. Então, se eu esquecer alguém, por favor, me desculpem. Tubiratã, concordo integralmente com Vossa Excelência. Eu inclusive na sustentação oral, e abrir mão dos outros pedidos de nulidade e pedir para que essa argumentação fosse considerada de mérito. Então, não tenho nenhum reparo a fazer a consideração de Vossa Excelência. É um caso extremamente simples, de baixíssima complexidade, já com parecer favorável. Então, venho só, concordando com o parecer da Procuradoria, do doutor Biratã, que as senhoras e senhores jogadores possam, então, julgar o auto de infração improcedente por N argumentos, né? Seja por falta de provas, seja por aplicação, retroatividade benigna da legislação, enfim, que nos termos do parecer da Procuradoria, o presente auto possa ser julgado improcedente, senhor presidente. Me coloquei à disposição para qualquer tipo de informação complementar, assim como também o contador da empresa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reinaldo. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutora Elineide gostaria de falar.
Bom dia. Como o doutor Biratã perguntou, realmente na data da lavratura do auto foi 22 de fevereiro de 2018. Esse decreto realmente foi no dia 23/11 de 2018. E o nosso entendimento aqui, já manifestado também em outros processos, é de que realmente é mérito e pela improcedência, né? Poderia ser, os fundamentos são até semelhantes ao utilizado pela doutora Mônica. Agora, o resultado é que, como disse o doutor Biratã, conduz a uma análise de mérito, daí a improcedência. É nesse sentido, senhor presidente. E, assim, só alertando aos senhores conselheiros que eu examinei o processo e realmente o agente do fisco não trouxe outras coisas, porque, à época, a simples intimação para o contribuinte fazer prova de que tinha efetuado a saída da mercadoria era o suficiente, né? Então, ele fez a intimação, o contribuinte apresentou alguns canhotos de recebimento, ele excluiu e deixou o que não foi apresentado. Então, a gente não chegou nem a analisar em si a questão dessas notas que haveriam ser canceladas, porque não anuladas, porque não chegou a nem sair da empresa que o doutor Erinaldo traz no recurso dele. Obrigado, doutora Elineide. Senhores conselheiros, está em discussão. Sem discussão? Então, eu vou colocar em votação. Como vota a relatora? Eu conheço do recurso ordinário, do provimento, no sentido de julgar improcedente a acusação fiscal, com base no artigo 158, parágrafo único, do decreto 24569/97, alterado pelo 32882 de 2018. Doutor Leilson? Conforme parecer. Siga a relatora. Siga a relatora. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho a relatora. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Doutor Henrique? Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão condenatória da primeira instância e declarar a improcedência da autuação nos termos do voto relator e em conformidade com manifestação oral do representante da douta PGE. Esta é a decisão para este primeiro processo. Dando seguimento, passamos para o processo de recurso 1.1826/2018, aí 2018, 02287. Recorrente, Vicunha Têxtil S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Com quem está a palavra? Bom dia a todos. Presidente, doutor Erinaldo, conselheiros, doutor Biratã, Silvana, advogados da empresa, contador. Bem, esse auto, ele trata de uma aquisição de mercadoria com documento fiscal sem o selo do trânsito, onde tivemos período, né, de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, a base de cálculo R$ 850.632,12 e uma multa de R$ 170.126,42. Nas informações complementares, o agente fiscal utiliza as informações repassadas pelo laboratório fiscal, né, e após essa verificação, em algumas notas fiscais eletrônicas relativas a operações interestaduais destinadas ao contribuinte, não foram registrados no sistema de controle da Cefaz, com Meta e Citran, nos postos fiscais de fronteira do estado do Ceará. No intuito da empresa comprovar esses registros nos sistemas, foi emitido um termo de intimação, onde o contribuinte buscou justificar a falta de aposição do selo fiscal de trânsito nas operações constantes em planilha anexa, apresentando alguns documentos fiscais. Diante das alegativas feitas pela empresa, foi excluído tão somente na relação final as notas fiscais que tiveram efetivamente comprovado os registros no sistema da Cefaz. As demais justificativas apresentadas pela autuada não
a exime de aplicação da penalidade prevista na legislação, pois não se enquadram nas possibilidades previstas para a dispensa da posição do selo fiscal de trânsito. E aí foi lavrado o auto com a multa dos 20%. Na sua impugnação, a parte argumenta que o mesmo, tendo apontado diversos erros no levantamento fiscal e utilizando provas de efetivo registro nos sobretidos sistemas, o auditor negou a realizar a apuração mais robusta, pois algumas operações não ocorreram. Aduz que o autuante deveria ter circularizado algumas cartas aos emitentes das notas fiscais para que comprovassem essas operações. Questiona que o autuante fez retroagir uma lei para imputar penalidade à autuada, haja vista que, à época, o fato do fato gerador, não havia penalidade a ser aplicada à autuada, relativa aos registros eletrônicos. E solicita também uma perícia técnica para apresentar os quesitos a serem respondidos. Em julgamento de primeira instância, a julgadora rejeita a preliminar de extinção suscitada relativa ao mês de janeiro de 2013, que entende pelo artigo 173 do CTN. Em relação ao argumento de que o fisco deveria ter circularizado alguns documentos, acho que também não se sustenta, pois alguns documentos junto aos emitentes para saber se as operações efetivamente ocorreram, porque isso não cabe ao fisco, certo? Desconsiderar essas notas, uma vez que as mesmas constam dados da empresa autuada e estão a elas destinadas. Já em relação ao argumento de que, no período do fato gerador, não havia penalidade a ser aplicada ao contribuinte, esclarece que o argumento não tem nenhum sustentáculo. No exercício de 2013, com o advento do decreto 31.090 de 2013, passou-se a exigência através do selo virtual de trânsito. Portanto, equivocou-se a impugnante quando tenta fazer crer que não havia exigência para a posição do selo de trânsito. Enquanto ao mérito, verifica-se que a legítima exigência contida na peça inicial, uma vez que a autuada infringiu os dispositivos legais do artigo 157, 158 do decreto 24.569 de 97. Desse modo, não poderia o contribuinte efetuar a entrada das mercadorias com documentos fiscais sem a posição do selo fiscal de trânsito, nessas operações interestaduais. E aí decide pela procedência da ação. No recurso ordinário, a parte solicita a nulidade do julgamento singular, devido ao cessamento de defesa, do direito de defesa, repete a questão da decadência do mês de janeiro de 2013, solicita nulidade por erro na metodologia, ausência de provas que comprovem o ilícito praticado, a autuação improcedente, cita a questão da retroatividade indevida, né, já dita na defesa, incorreta aplicação da penalidade, pois as notas fiscais estão escrituradas no sistema da Cefaz e livros fiscais, aplicação do atenuante previsto no artigo 123, parágrafo 12 da Lei 2.670/96, acrescentado pela Lei 16.258 de 2017, devendo a multa ser reduzida para 2% do valor da operação ou prestação nos termos dispostos. Solicita o exame pericial, certo? Pelo princípio da verdade material, e cita alguns quesitos, e solicita também a sustentação oral. No parecer da assessoria processual tributária, de número 239 de 2020, eu vou deixar o doutor Biratã entrar mais nesse mérito, mas ele dá a questão do negando provimento ao recurso ordinário e mantendo a decisão singular. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã. Renovando aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente. Inicialmente, nós temos aqui uma alegação de decadência que, ao nosso ver, não se aplica, porque ela tem como fulcro, o artigo 150, parágrafo 4, quando, na verdade, nós estamos diante de um descumprimento de obrigação acessória.
né, que é a ausência do selo fiscal de trânsito. Então, daí porque não merece guarida essa alegação de decadência de parte dos créditos. Perdão. Em relação, também tem uma alegação aqui de que o julgador singular não se pronunciou sobre o pedido de perícia do contribuinte, que tal fato renderia ensejo a uma nulidade do julgamento singular. E assim, eu volto aqui a destacar cada dia mais, senhor presidente, senhores conselheiros, eu me convenço que o processo administrativo ele tem que ser efetivo, ele tem que ter um resultado útil, ele tem que ser econômico, e ele tem que ser desprovido desse travamento, porque, assim, geralmente a gente vê muitos casos de retorno, por exemplo, no judiciário, o doutor Irinaldo sabe bem, ele tem uma atuação bem efetiva no judiciário, ele sabe que essas diligências e perícias, muitas vezes, elas retornam para a primeira instância, porque o órgão de segundo grau ela não tem competência para fazer essas perícias e diligências. Então, aqui no processo administrativo, que você tem todos os elementos, inclusive várias cabeças pensantes, vários conselheiros, para, inclusive, decidir qual a melhor diligência, qual a melhor perícia, aí você tem que, muitas vezes, retornar um processo desse, porque o julgador não se manifestou explicitamente sobre o pedido de perícia da parte. Eu acho isso, assim, um retrocesso. E, assim, cada vez eu me convenço mais disso. Acho que a gente está na hora de realmente a gente tornar esse processo administrativo, dar um resultado mais útil, mais efetivo e deixar de se apegar a certas formalidades que não trazem, não contribuem nada para o resultado útil do processo. Na verdade, esse tem sido o grande movimento do direito processual moderno, né? Sempre procurar entregar uma prestação jurisdicional útil, concreta, rápida e eficiente. A gente está na hora de se ainda com esses entendimentos, a meu ver, um pouco conservadores, retardar o processo sem que isso traga nenhum benefício para ninguém, né? Porque isso aí, quando você retarda um processo desse também, você acaba, muitas vezes, gerando para o próprio contribuinte a incidência de juros, correção monetária, que quando é confirmada a autuação, seja em parte ou não, acaba gerando ônus a mais. Né? A gente vê, é benefício do contribuinte, mas até que ponto? Né? Já que essas autuações elas são passam por incidência de juros, enfim. Né? Então, essa é a minha manifestação em relação a essa arguição, entendendo que, se efetivamente há algum tipo de perícia, até porque eu entendo que não há, né? Quer dizer, a gente remeteria só para dizer que o julgador dizer que não há. Então, por que então o conselho não se manifestar sobre isso? Então, eu deixo bem claro esse meu posicionamento. A meu ver, seria um retrocesso, assim, seria realmente perda de tempo. Enfim, mais adiante, a gente outra questão assim que vale a pena ressaltar é a alegação do contribuinte de que houve uma aplicação retroativa para prejudicar o contribuinte, ou seja, que na época não existia a obrigatoriedade do selo virtual de trânsito. Quando a gente também já é uma questão bastante debatida aqui, né, discutido que, na verdade, a obrigação é a posição do selo fiscal. Essa questão de ser físico ou virtual é apenas uma adaptação ao tempo. Então, assim, tudo aquilo que era físico passou a ser virtual. Então, essa obrigação, na verdade, ela sempre existiu. Não há, substancialmente, nada que se possa afirmar, não, mas antigamente não existia essa obrigação, apenas houve uma adequação aos tempos modernos. E a nova legislação apenas veio, então, também dar uma redação, aprimorar essa redação. Então, assim, não há realmente nada aqui que se possa afirmar que essa infração não existia. E a penalidade, inclusive, é registrada aqui, que continua a mesma, 20% do valor da operação, razão pela qual não há qualquer tipo de prejuízo ao contribuinte.
Há também registro ainda uma outra situação aqui, no sentido de que a penalidade seja reduzida, né? E aqui o parecer, ele diz o seguinte: só um momentinho, vou buscar aqui no trecho, parecer. É relevante verificar que a penalidade foi aplicada nos distintos termos da Lei Estadual 2.670, que, em 9 de junho de 2017, sofreu alteração com a edição da Lei 16.258/2017. Referida lei estabeleceu novas penalidades ou deu novas redações às infrações à legislação do CMS prevista no artigo 123 da Lei 2.670/96. É o caso da penalidade que embasou esta atuação a disposta no artigo 123.3m da lei mencionada, cuja redação a seguir é a seguir transcrita. Eu vou aqui, acho desnecessário aqui fazer a transcrição aqui da redação, a leitura. Aí, ao final, diz o seguinte: vê-se que não houve alteração no percentual a ser aplicado sobre o valor da operação. Porém, como houve modificação na lei anterior, deve ser aplicada, considerada a lei nova, por não se tratar de aplicação retroativa, mas sim de aplicação imediata para os geradores pendentes. Existe uma outra aqui uma outra situação que eu não estou localizando aqui de imediato no parecer, mas que, em suma, seria uma redução quando o contribuinte, de alguma forma, ele traz informações na sua FD, né, desses registros que teriam sido suprimidos, não constariam a posição do selo virtual de trânsito. Mas aí a observação é de que não consta nenhuma informação na FD do contribuinte. É porque eu não localizei aqui no parecer, é isso que eu queria fazer a leitura, mas, de qualquer forma, essa é o que se queria destacar. Então, assim, diante do exposto, nós aqui concordamos aqui com o parecer, na forma como posto aqui, e opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, negando o provimento para que seja mantida a decisão de procedência do auto de infração. São essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Com a palavra, doutor José Erinaldo Dantas Filho. Renovando os cumprimentos a todas e a todos, senhor presidente. Inicialmente, eu concordo com o doutor Biratã. Também não gosto de alegar nulidade da primeira instância, doutor Biratã, e o processo descer para a perícia, quando a perícia pode acontecer já na segunda instância, e o bom do processo administrativo tributário é o princípio da verdade material, né? Qualquer momento a gente pode estar tratando de alguma situação, de fato, e que a perícia pode estar acontecendo. Então, nesse ponto aí, concordo com Vossa Excelência. Se a gente tem a oportunidade de fazer a perícia aqui, não tem sentido declarar a nulidade e o processo voltar. Entretanto, doutor Biratã, acerca do mérito do processo, aí eu peço só que Vossa Excelência possa dar uma olhada no auto de infração. O auto de infração, ele diz o seguinte, e está no próprio auto, não está nas informações complementares, né? O auto está lá, relato da infração: entregar, transportar, receber, estocar, o depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo de trânsito ou registro eletrônico. E ele coloca: analisando as informações repassadas pelo laboratório fiscal, constatamos que diversas NFs eletrônicas deixaram de ter seus registros efetuados no sistema Cometa-Citran, conforme determina a legislação. Perceba, a acusação é de que eu não tenho notas registradas no sistema Cometa. Houve uma alteração da legislação em 2018 e passou a considerar a falta de registro no sistema
como infração. Mas isso não se aplicou a esse fato gerador, que é um fato gerador de 2013. Então, ele aplicou a legislação de 2018 para um fato gerador de 2013. A acusação aqui não é falta de selo, é deixar de ter registro no sistema Cometa-Citran. Ele não disse que verificou a listagem de notas fiscais sem um selo de trânsito, não. Ele disse, notas fiscais eletrônicas deixaram de ter seus registros efetuados no sistema Cometa-Citran, conforme determina a legislação. Se a gente verificar a legislação vigente, deixa eu pegar minha pesca aqui, ó. A legislação vigente, a data da infração, não cita entregar, transportar, receber, estocar mercadoria, acompanhar documento fiscal sem o selo de trânsito. Multa de 20% do valor da operação. O que nós estamos aqui, doutor Biratã, é o clássico caso de uma autuação com base exclusivamente no sistema Cometa. Que desde os anos 90, quando eu comecei a advogar no contencioso, já o contencioso ele já repelia. Nós temos jurisprudência desde o início da fundação do contencioso, de que o simples registro no sistema Cometa ele não serve para comprovar a infração tributária. Isso é um clássico do nosso contencioso. Quando houve a alteração da legislação em 2018, a legislação abriu margem para que a ausência do sistema pudesse ser objeto de autuação, mas não em 2013. Em 2013, Tobiratã, era clássica jurisprudência de que o sistema Cometa não pode ser utilizado. É uma clássica extinção por falta de provas. O contribuinte ainda alegou para o fiscal que alguma daquelas notas não tem qualquer tipo de registro na empresa. Alegou que algumas das notas físicas estavam carimbadas pela Cefaz e outras foram complementares de valor e peso. Não tinham passado pela cancela, não tinha necessidade. Então, ele sequer tratou disso no auto de infração. Ele parou na metade. A gente pode pegar, doutor Biratã, o mesmo parecer que foi usado no processo agora julgado pela Vicunha, você pode pegar o mesmo parecer e usar nesse. É o mesmo parecer. A aplicação retroativa da norma. A gente tem aqui falta de prova de que ele parou na metade, como dito no outro parecer. Ele viu o sistema apontou algumas irregularidades, ele era para ter investigado. Ele parou na metade do caminho. E se limitou, e aí mais uma vez repetindo para as senhoras e para os senhores conselheiros, ele se limitou a dizer notas fiscais deixaram de ter registro efetuado no sistema Cometa. Isso não é infração em 2013. Isso não é infração em 2013. O contribuinte está sendo acusado aqui de uma infração que não era em 2013. Eu não ter registro no Cometa não é infração em 2013. O Cometa, em 2013, é um mero indício. E ele devia ter pego esse indício e ter investigado. Infelizmente, ele parou na metade. Então, senhor presidente, eu venho, então, reiterar. No ponto que interessa mesmo na defesa, eu concordo com o Biratã, não tem sentido a gente estar voltando o processo para a primeira instância. É aqui mesmo que seja declarado a extinção por falta de provas, porque o agente fiscal utilizou exclusivamente o sistema Cometa. E se for o caso para a perícia, embora eu discorde, porque inclusive vai contra toda a jurisprudência por parte desse contencioso, mas se for o caso para a perícia, a empresa sempre se coloca à disposição, inclusive o contador está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida das conselheiras, dos conselheiros, embora eu pense que esse é um caso já para todos nós que temos muitos anos de processos administrativos tributários, é um caso clássico de extinção por falta de provas em função do sistema Cometa. No mais, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e me coloco aqui à disposição para qualquer informação complementar. Muito obrigado. Doutor Inaldo, só uma dúvida. Com relação à questão da decadência, então a parte vai renunciar a esse tópico de decadência. Nós temos uma decadência, senhor presidente, com base no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Ele se refere a 2 meses, mas no lugar de a gente tratar disso, eu prefiro tratar diretamente do mérito do processo e extinguir o processo. Eu acho que seria mais produtivo, até mesmo porque eu sei dos precedentes por parte do contencioso administrativo tributário em relação à aplicação
do parágrafo 4º, não quero tomar o tempo das conselheiras dos conselheiros e ir direto ao ponto que interessa a gente. Obrigado, doutor Reinaldo. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutor Leilson pediu a palavra. Presidente, eu pedi a palavra por primeiro, em razão que essa matéria já é por demais discutida nessa Câmara, acho que não é muito contencioso. Inclusive, eu estava consultando relatos meus sobre essa matéria, e em dezembro, eu não sei se o doutor Reinaldo lembra, mas em dezembro nós tivemos um caso similar na Vicunha, que eu fui o relator. E eu fui resgatar essa decisão, foi no processo 1/5235/2018, auto de infração 2018, 11864, recorrente Vicunha Indústria de Produtos Têxteis Limitada, 067, né, 067, o CGF de qual Vicunha, 067, 105, 20, dígito 13. Bom, ali já se assentou já a jurisprudência desse CONAT. A doutora Reinaldo trouxe uma jurisprudência, mas essa jurisprudência, doutora Reinaldo, já se alterou já de muito tempo. Eu cito nessa minha decisão, que foi por unanimidade aqui da Câmara, eu cito N resoluções. Eu vou dar só os exemplos, alguns aqui. 5619, 6019, 10419, 12419, 15619, 17419, 17619, 23019, 23119, 24819, 27019 da primeira Câmara. 4919, 5819, 6819, 8919, 9319, 9519, 12619, 15919, 17219, 17619, 22319 da segunda Câmara. 1619, 5019, 6019, 6419, 8319, 8519, 10419, 11219, 11319, 13519, 14219, 16419, 20519, 21719, 25019 da terceira Câmara. 3919, 6819, 119, 11619, 23719, 24319 da quarta Câmara. Isso eu peguei só em 2019, quando eu fui fazer essa pesquisa jurisprudencial, já que 2020 ainda não estava disponível, e lá se acentua o entendimento de que o selo fiscal ele é gênero cujas espécies se dividem em selo físico e selo virtual. E o selo virtual, que na mudança do selo físico para o selo virtual, lá em 2012, 2013, ele passa a ser substituído pelo registro de passagem nos termos do decreto 31090/2013. Então, veja, nós desde 2013 temos a legislação que determina a selagem física, se a nota fiscal não for eletrônica, no primeiro momento a selagem virtual para documentos fiscais eletrônicos, ou se não foi feita essa selagem virtual, a apresentação do DANF para colher o selo físico, e ainda o comando, né, do inciso 7, do parágrafo 1º, do artigo 2º, lá do decreto 24569, alterado pelo inciso 11 do decreto 31093, que deixa claramente que qualquer outro sistema que vier a substituir as selagens, ele tem-se como uma característica de selo fiscal, que no caso é o registro de passagem. Então, veja só, essa matéria, inclusive, está sendo objeto de súmula agora. Nós estamos discutindo a apresentação da súmula, dada a quantidade de decisões claras de que sempre houve essa penalidade para o descumprimento de selagem.
123.3M. O que houve agora com a mudança em 2018 foi apenas a atualização para o verbete da questão do registro de passagem. Mas desde o decreto 31.090/13, né, o artigo 2º, esse 11º desse decreto, fez alterações no decreto 24.569. Então, veja só, essa é uma matéria já pacificada no âmbito desta Câmara e no âmbito contencioso. Tanto é que hoje à tarde mesmo, a comissão já houve uma primeira discussão, já na reunião na plenária passada para aprovação da súmula, que determina a aplicação do artigo 123.3M para a ausência do registro de passagem. A dúvida da discussão se está agora em relação à aplicação da atenuante do parágrafo 12 para 2% dentro do verbete da súmula, ou se deixa ele fora e a Câmara faz a combinação deste dispositivo, desse parágrafo 12, de acordo com o caso concreto. Então, hoje à tarde tem até uma reunião desta comissão, são 6 pessoas que estão elaborando súmulas, uma delas é a questão do selo. Então, veja só, essa questão já é pacífica, sempre houve a necessidade de se selar física ou virtualmente, e aí o registro de passagem substituindo o selo virtual, a partir do decreto 31.090/2013, e sempre houve a aplicação da penalidade 133M, já que se interpreta que o registro de passagem também é o selo de forma virtual, não tendo mais aquela configuração gráfica de um selo. Então, isso é matéria, eu li para os senhores aí uma série de resoluções, isso é matéria bem determinante dentro deste órgão administrativo. Então, assim, com as vendas do doutor Rinaldo, não se trata aqui de retroatividade maligna, nem se trata de trazer uma inovação na legislação a partir de 2018 para se aplicar a fatos anteriores, não. A interpretação que se deu em razão da edição do decreto 31.090/2013 é de que sempre houve a cobrança pela não selagem, seja virtual, ou seja física, ou seja pelo não registro de passagem, da multa especificada lá do 123.3M. Bom, outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é em relação aos documentos probatórios que eu vi aqui na relação, é que, dada a natureza da operação, eu verifiquei que nós partimos do pressuposto de que o parágrafo 12 ele traz 2 condições para que seja obtida aquela redução da multa a 2%, qual seja, primeiro, que haja o pagamento do imposto nessa operação de entrada. Qual o imposto? Pode ser ICMS diferencial de alíquota, ICMS substituição tributária ou ICMS antecipado. Então, essas 3 hipóteses na entrada de selo, para que seja possível trazer a redução a 2%, como querido pela defesa, necessita, primeiro, o pagamento do imposto devido na operação, e segundo, que estas operações estejam escrituradas na FD. Como o lançamento fora feito com base no cruzamento informado pelo próprio auditor fiscal, de que fez o cruzamento das notas fiscais que estavam escrituradas na FD com aquelas que não estavam com os registros do sistema Citran, e ali verificou que notas fiscais escrituradas na FD não constavam no sistema do Citran, você tem 50% das condições atendidas, né? São 2 condições: pagamento do imposto devido e a escrituração dessas notas fiscais. Eu tenho a escrituração das notas fiscais garantidas. Eu não tenho aqui
nos autos não foram acostadas nenhum comprovante de pagamento dessas operações que estão aqui na relação dos documentos probatórios da empresa. Ou seja, você tem lá a remessa de vasilhame, que como é material de uso e consumo, teria, de certa forma, um diferencial de alíquota. Aí tem vendas de material de uso e consumo, materiais elétricos. Aí você tem também transferência de mercadoria, e aí da vicunha têxtil, lá do Rio Grande do Norte, para a vicunha daqui. Tem que saber se isso é tecido. Sendo tecido, geraria um imposto. Não é tecido, é bem de ativo, diferencial de alíquota. Não é material de consumo, diferencial de alíquota. Ou seja, existem devoluções também do comprador lá de Pernambuco, comprou uma mercadoria, achava que ele estava dentro daquele que foi acordado, está devolvendo essa mercadoria, e aí não existe a obrigatoriedade de se pagar imposto. O que eu quero dizer é que nós temos vários tipos de operações dentro desses documentos probatórios que ensejariam a cobrança de imposto. Tá? E temos também algumas, muito poucas, mas algumas operações que não ensejam a cobrança do imposto. E nesse tipo de operação, caberia a redução para 2% do valor da multa. E também nessas operações em que caberia qualquer espécie de imposto devido, diferencial de alíquota, antecipado e substituição tributária, verificar realmente se esses impostos foram recolhidos. Então, assim, presidente, neste primeiro momento, eu seria favorável a se encaminhar para uma perícia tão somente para verificar se essas operações acostadas pela fiscalização, se, a depender da natureza da operação, houve recolhimento de imposto, seja através do débito, lá do diferencial de alíquota no livro de apuração, seja recolhimento de antecipado, se for mercadoria comprada para revender, seja tecido, mesmo vindo em transferência, que seria objeto da tributação de 4% pelo decreto lá do tecido, seja qualquer outro tipo de operação que faça com que incida imposto. Então, assim, de início, eu vejo que há alguma plausibilidade na aplicação de 2% para alguma dessas operações, tá? Não dá para a gente fazer aqui essa separação, dada a quantidade de notas fiscais que foram colocadas aí para efeito de comprovação. Então, assim, de início, eu quero trazer essa discussão, primeiro, afastar a argumentação da defesa, essa matéria já pacífica, aqui nessa Câmara, no contencioso, está sendo objeto de suma, de estudo de suma para ser aprovada agora ainda no mês de abril, então a matéria absolutamente pacificada, no que diz respeito à aplicação do 123.3M, e a questão da decadência já foi dito, trata-se de obrigações acessórias, não há que se falar em 150, parágrafo 4º, também só fico na dúvida essa questão de algumas operações ter a possibilidade de ser aplicado 2%, que isso beneficiaria o contribuinte. Presidente, são essas as minhas colocações. Obrigado, doutor Leilson. Processo em discussão, doutora Elineide pediu a palavra. Eu também estava fazendo como o doutor Leilson, né, dando uma olhada aqui na planilha, e algumas a gente de plano já sabe que não teria imposto, e eu peguei aqui, fiz um filtro, que são essas notas de entrada de complemento de valores e complemento de ICMS. Né? Eu acho que essas em si. Então, assim, eu também me inclino na questão da perícia, porque também tem outras operações, e aí tem que verificar.
nesse sentido mesmo de concordar, porque não dá para a gente verificar só no olho, na planilha da auditoria. E como na época não existia essa atenuante, na época da autuação, aí o agente do fisco também não teve essa preocupação de olhar. Embora... Obrigado, Trineide. Algum conselheiro deseja fazer alguma manifestação? Doutor Wander, doutora Luz, depois. Wander, depois Luz, doutora Luz. Senhor presidente, obrigado. Eu também me inclino em relação à proposta do conselheiro Leilson. E na realidade, a minha fala nesse momento é só no sentido de que, caso o caminho seja trilhado para essa perícia, teríamos que previamente já decidirmos até o mérito da questão. Por quê? Porque a perícia seria só para elucidar realmente essas questões de recolhimento do tributo para aplicação do parágrafo 12 do artigo 123. Não é isso? O encaminhamento fica implícito, doutor Wander. Quando encaminha a perícia para segregar pelo regime de recolhimento, fica implícito que vai segregar e aplicar atenuante quando for cabível. Creio que fica implícito. Doutora Luz, que eu gostaria de falar. Obrigada, presidente. Na verdade, era expressar a minha concordância com as observações feitas pela doutora Elineide e pelo doutor Leilson, para a gente ter a quantificação e ser resguardado o interesse da parte e direito com relação à aplicação dessa penalidade menos gravosa. Obrigada. Obrigado, doutora Luz. Bretan, está formando aqui já uma maioria em torno dessa perícia. E a PG gosta de se manifestar sobre a perícia? Acho que... Ele para mim, está congelado. Para vocês. Está congelado. Caiu o sinal dele, com certeza. Esse é o sinal. Aguardar só um pouco aqui do Bretan. Doutor Franzé, será que a Silvana consegue falar com ele, manter contato? Acho que ele está voltando. Ó. Está voltando aqui, está voltando. Voltou aí ou não? Voltou. Voltou. Está no ar. Doutor Bretan, gostaria de indagar a doutora PG. Não, assim, eu fiquei assim, porque na manifestação do doutor Leilson, ele falou uma coisa e depois eu não entendi assim, porque assim, a afirmação é o seguinte, são duas condições que o parágrafo 12, né, estipula para que seja aplicada atenuante. Não são condições alternativas, são cumulativas, né? Ou seja, que o imposto esteja recolhido e que haja escrituração na FD. Aí, inclusive, ele começa dizendo o seguinte, são condições cumulativas e não há escrituração na FD, até porque o apanhado foi feito com base naquelas operações que não estavam escrituradas na FD. Não, aí eu não entendi a conclusão. Não, estão escriturados na FD. Não estão no sistema. Então eu tinha entendido errado. Desculpa, então. Era só essa observação, porque eu tinha entendido que Vossa Excelência tinha falado das duas condições, tá? E tinha falado que não estariam escriturados na FD. Eu fiquei sem entender. Entendeu? Mas está esclarecido. Obrigado, presidente. Era só isso mesmo. Então, a PG não faz nenhuma objeção ao encaminhamento para a perícia? Não. Era só essa dúvida que eu tinha, mas já está esclarecido. Obrigado, doutor Bretan. Doutor Inaldo, quer fazer alguma observação, doutor Inaldo? Senhor presidente, eu ontem estava brigando tanto por uma perícia, eu não posso ser contrário a uma perícia hoje, então a empresa concorda com a perícia. Eu gostaria apenas, senhor presidente, já que o processo vai para a perícia, se fosse possível, com a venda das conselheiras dos conselheiros, que também fosse feita uma verificação se essas notas fiscais não estão seladas, porque se a gente pegar a defesa, já desde a defesa, a gente já pede a perícia e pede para confirmar que algumas dessas notas fiscais foram seladas
Alguns têm apenas o carimbo da fazenda, ou seja, do posto fiscal, por alguma razão não foram registrados no sistema, ou seja, já que vai ser feita uma perícia, doutor Leilson, com a vênia de Vossa Excelência, vai aproveitar e verificar se essas notas fiscais levantadas não têm registro na fazenda, ou seja, que se pudesse aproveitar os quesitos que foram apresentados na nossa defesa. E mais uma vez, se eu ontem briguei tanto, hoje eu não posso ser contrário a ela. Obrigado, doutor Rinaldo. Senhores, o relator é o doutor Marcos. Doutor Marcos, como se manifesta com relação à perícia suscitada? Eu manifesto aceitando, né, a solicitação de perícia, conforme pedido da parte e conforme as observações do doutor Leilson. E a gente aproveitaria os 4 quesitos, né? Os 5 quesitos que ele coloca aqui no memorial. Quais das notas fiscais listadas seriam objeto de registro eletrônico de trânsito e quais delas seriam objeto de selo fiscal de trânsito? Os emitentes das notas fiscais comprovam a existência das operações listadas na planilha em anexo como não ocorridas. Parte das notas fiscais estão devidamente carimbadas pelo posto fiscal. Parte das notas fiscais tem caráter meramente complementar. E parte das notas fiscais foram regularmente registradas. Ele faz as 5 perguntas. Com relação aos quesitos, assim, hoje você não tem mais aquelas exceções que se tinha no parágrafo, era parágrafo único, eu acho, no 157, que dizia quais eram aquelas notas fiscais que não seriam objeto de selagem. Hoje você não tem mais essas exceções, inclusive simbólicas, todas elas têm que ser ou informadas no registro de passagem, ou, na época, ter selagem. Ou seja, então, com relação a essa questão, não é objeto da perícia. Eu creio que o objeto da perícia deva ser, primeiro, verificar se porque houve, no primeiro momento, na fiscalização, essa abordagem ao contribuinte, o contribuinte trouxe algumas notas fiscais e foi retirada do levantamento, mas pode ter remanescido algumas outras notas fiscais que ou foram objeto de selagem e não estão não foram retirados do levantamento, e aí a gente teria que retirar. Então, assim, a minha proposta de perícia é no sentido de, primeiro, verificar dessas notas fiscais se remanesce algum documento fiscal arguído pela parte que não foi, que fora feita a selagem, seja virtual ou seja por registro de passagem, e que ainda consta no levantamento fiscal, e aí se fazer essa exclusão. E o segundo aí para aplicação do parágrafo 12, e o segundo verificar nessas operações, na planilha de páginas tais, aí dos documentos probatórios, verificar, conforme a natureza da operação, se há o recolhimento do imposto dessas operações, para efeitos de aplicação da redução do parágrafo 12. Então, é nesse sentido que eu me manifesto, né, somente com esses 2 quesitos. Doutor Breta, quer falar? Não, presidente, até para esclarecer até minha dúvida, que até eu localizei o trecho aqui do parecer, que eu estava atrás naquele momento, porque ao invés de constar na fundamentação, estava no relato. Por isso que eu estava tentando localizar, eu sabia que tinha lido, e não estava conseguindo localizar, porque não estava na fundamentação. E é justamente sobre essa questão. Quando o parecer ele rejeita a possibilidade de aplicação do parágrafo 12, ele lança a seguinte fundamentação, né? Observe-se que a minorante só poderia ser aplicada se as operações tivessem sido regularmente transmitidas na FD do sujeito passivo. Fato que não ocorreu, posto que as notas fiscais escrituradas / transmitidas já foram retiradas da barra de cálculo da autuação. Então, o parecer entende que essas notas que estavam regularmente transmitidas na FD já teriam sido retiradas da barra de cálculo da autuação. Se está equivocado, é o que está consignado aqui no parecer. Até por isso, aquela minha dúvida inicial em relação à minha indagação. O que foi retirado da autuação foram aquelas notas fiscais que o contribuinte comprovou a selagem. Aí se retira da autuação.
A então, correlação houve um manifesto equívoco aqui do parecer nesse aspecto, então. Né? Então, assim, por isso a minha dúvida, até aquela minha indagação feita logo no início, só para que não pare mais remaneça nenhuma dúvida. Me permita aqui só uma sugestão aqui, doutor Sim, doutor Henrique. E doutor Biratã. Eu acho que só teria a agregar aí, colocar mais essa informação na perícia, né? Porque já que ele vai checar o pagamento, não custaria nada ele checar se essas operações efetivamente estão escrituradas, né? Eu acho que isso é uma tarefa simples, que como a perícia já vai entrar no detalhe dessas notas fiscais, é verificar se efetivamente houve a escrituração dessas operações a tempo, né? Porque realmente eu também fiquei com essa dúvida, viu, doutor Biratã? Quando eu li aqui a própria informação fiscal aqui do auditor, a gente nota que ele compara o relatório do laboratório do Cometa com a escrituração da FD, mas ele não afirma categoricamente se essas notas estão ou não escrituradas. Então, eu acho não, mas veja só, Henrique, a partir do momento que ele pega o banco de dados, a tabela do FD, e compara com a tabela do Cometa ou do Citran, significa dizer que esses documentos fiscais estão na tabela do FD. Tanto que FD sim, Citran não. Esse é o cruzamento. FD sim, Citran não, FD sim, Cometa não. Ou seja, o sim é que está na FD, que não está, o não é porque não está no Cometa ou não está no Citran. Então, FD sim, Cometa não. Mas tudo bem, nada impede de se pedir isso mesmo, também nada impede. Uma coisa que eu observei na planilha do agente, por exemplo, que tem 2 notas, assim, que eu vi que tem um número de selo, mas aí quando a gente vai consultar no Citran, não está no Citran. Ele pode ter sido esse período de 2013, eu não sei, se ainda existe alguma coisa que pudesse ter sido selada no Cometa, porque ele traz, inclusive, o número do selo lá. Né? E não é número de selo característico do Citran, que o número do Citran ele começa com 1 ano. Só assim, que como o doutor Arinaldo pediu para verificar essa parte aí, então, assim, poderia fazer, que a planilha do agente traz, eu não sei se foram 2, eu posso até olhar aqui agora, mas ele traz 2 notas que aí tem selo Cefaz, aí tem um número, só que esse número, eu não sei, eu acho que ele não é de selo de Citran, ele traz várias. Então, poderia, nesse caso, olhar, além do Citran, o Cometa, né? Que poderia ser nota no Cometa, né? Então, senhores, há um consenso... O doutor Arinaldo parece que deseja se manifestar sobre isso. Senhor presidente, apenas apostando a sugestão do conselheiro Henrique, também podemos aproveitar e fazer essa verificação, mas apenas para insistir, querido Leilson, só na questão existem algumas notas que estão apenas carimbadas. E se a gente voltar para 2013, foi 2013 que começou o sistema. Então, os postos fiscais na época não colocavam selo, eles só carimbavam. Só para a gente recordar como era na época. Hoje é diferente. Então, tinha uma dúvida se selava ou não selava nota eletrônica, como é que fazia. Então, os postos fiscais só tocavam um carimbo. Então, que a perícia também considerasse as notas que estão carimbadas pelo posto fiscal, porque era uma prática que existia nessa época, em 2013. Isso, e por isso até que algumas podem ter o selo e o selo não ser do Citran, ser do Cometa. Verificar um consenso, então, para a perícia. Mas podemos pegar tudo isso, né, presidente? Todas as circunstâncias. Só concluindo aí, essa questão que o doutor Irinaldo falou, a questão do carimbo, né? Poder ser verificado, essa que o doutor Elineide também colocou, né? Ou seja, tudo isso acho que deve ser analisado, né? Uma perícia bem ampla nesse caso. Tem como oferecer os quesitos agora, doutor Marcos, doutor Leilson, doutor Elineide, doutor Henrique, para a gente já votar um caminhamento com direcionado da perícia. E antes teríamos que, na preliminar, afastar a extinção do processo por falta de prova, né? Teria que votar essa questão preliminarmente, porque se for a extinção por falta de prova, nem tem razão de ser para a perícia. Então, eu vou colocar em votação primeiro a extinção, depois é o tempo que vão formulando os quesitos aí para a gente ser votado aqui os quesitos. Tudo bem? Tudo bem, presidente. Então, com relação à extinção por falta de prova proposta pelo doutor Erinaldo. Eu afasto, presidente. Doutor Marcos, doutor Henrique?
Acompanho o relator, senhor presidente. Não, doutora Lourdes. Sem áudio, doutora Lourdes. Presidente, afasto a alegação de extinção por falta de provas. Doutor Henrique. Acompanhando o relator. Obrigado, doutora Lourdes. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide. Com relator. Doutor Leilson. Com relator. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. E com relação à perícia, os quesitos mais ou menos que vão ser elaborados. Quais seriam? Doutor Marcos, conseguiu? Não, precisa de ajuda aí dos universitários. Pronto. Doutor Leilson, que propôs inicialmente a perícia, os quesitos, assim, para mim ter uma noção dos quesitos. O primeiro quesito... Pode falar só verbalmente, depois nós... Isso, né? Na ata, a Silvana faz a transcrição. Gente, nessa idade, a gente não pode fazer essas perguntas assim, com muito tempo de distância, não, porque o HD falha, tá entendendo? Mas, presidente, eu acho assim, primeiro, é verificar se ainda remanesce documentos fiscais que foram selados ou teve o registro de passagem na autuação. Se sim, excluí-los da autuação. Segundo aspecto, né, estou trabalhando os argumentos do doutor Erinaldo. Verificar se existem carimbos nos documentos fiscais fixados pelo posto fiscal nos documentos fiscais objeto da autuação. Aí cita aquela planilha de páginas tais, né? Bom, entendo se sim, devem ser eles excluídos da autuação. Se sim, realizar a exclusão da autuação. Aí vem o que eu estava propondo, que eu estou querendo me lembrar, tá entendendo? Peguei o doutor Erinaldo aqui. Não, mais 3. Comprovar os recolhimentos. Verificar o recolhimento, verificar, para efeitos de aplicação da redução do parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 2.670/96, verificar se os documentos fiscais elencados na planilha de folhas tais estão registrados na FD, né? Estão, pedido do doutor Henrique Gereissati, né? Estão registrados na FD. Esse é o terceiro. O quarto, conforme a natureza das operações, referente aos documentos fiscais constantes de planilha de folhas tais, né? De folhas tais, verificar se houve recolhimento dos tributos devido, né? No que diz respeito a ICMS antecipado, ICMS substituição tributária, ICMS diferencial de alíquota de materiais de uso e consumo, e, nos casos, diferencial de alíquota de bem de ativo, a escrituração do débito no livro de apuração. Fazer só uma ressalva aí, doutor Leilson, porque as indústrias... Não, só com relação ao diferencial de bem de ativo, né? Porque as indústrias, na realidade, têm diferimento, né? O diferimento, FDI, é verdade. Não, independente então, exclui essa dos bem de ativos. Como o senhor bem falou. Só material... Pronto, só verificar o recolhimento nas operações referentes à aquisição de materiais de bens de uso e consumo, antecipação e substituição tributária. Bem lembrado, doutor Henrique. E ela é indústria, né? Beneficiada pelo FDI também, né? Indústria, é verdade. Bem lembrado. Pronto. Então, esses seriam os quesitos, né, doutor Luiz? Eu não sei se tem mais algum aí que o doutor Erinaldo gostaria de colocar, a conselheira Henrique, o doutor Elineide, o doutor Marcos, o doutor Wander. Não, doutor Leilson, nesse do olhar no CITRAN, observar também a questão nas notas fiscais que tem o número do selo, se não seria no Cometa, né? Cometa / CITRAN, né? CITRAN ou / Cometa, uma coisa assim. Pronto, tá ok. Tá sem som, doutor Leilson.
essas que têm uma indicação de um número de selo nas planilhas de folhas tais. Essa planilha é o documento probatório, viu, doutor Marcos? Elas têm uma indicação de número de selo ali, verificar se isso se refere a possível registro no sistema Cometa, né? Doutor Leilson, na nossa perícia aqui, nosso pedido de perícia inicial, a gente trata de algumas notas fiscais que são complementares de valores, de peso ou de medida, né? Essas mercadorias efetivamente não circularam, elas foram notas complementares, elas não passaram pelo posto fiscal. Hoje tem um selo eletrônico. Em 2013, eu não sei dizer se esse selo já existia, essa nota fiscal vinha apenas para poder haver um ajuste no estoque das empresas. É assim, doutor Inácio, na verdade, até as operações simbólicas, quanto mais o que dizer das complementares, elas já exigiam a posição do selo fiscal, seja virtual, seja registro de passagem, ou seja, físico, para o controle do fisco. Tá entendendo? Então, assim, nós tínhamos exceções, mas essas exceções foram revogadas há muito tempo. Eu posso até verificar e dizer aos senhores quando é que essas exceções foram revogadas. Então, no próprio artigo, não contém mais exceções. Ou seja, a gente discutiu muito isso na proposição da súmula, essa questão dessas operações que não têm o trânsito físico, digamos assim, da mercadoria, né? Mas tem, de forma simbólica, o controle por parte do fisco, né? O fisco, a gente discute muito, mas mandou para industrialização, mas aí tem que ter o controle, porque se não voltar dentro de 180 dias, considera-se venda, é uma presunção da legislação. Ou seja, então a gente discutiu muito essa questão, e os votos são sempre nesse sentido, nas resoluções, de que não há mais essa exclusão, tá entendendo? Até porque o objeto do selo fiscal de trânsito, quando ele foi editado pela Lei 11.530, ou 11.531, não lembro mais, doutor Fazé, que pode me recordar, no sentido de se ter o controle, né? Controle de toda a operação, não só a questão física, mas o controle de toda a operação. Sempre foi nesse sentido. Bom, senhores, a matéria está bastante discutida, há um consenso para a perícia, então eu vou colocar em votação a perícia, né? Presidente, eu me lembrei de um outro quesito que é importantíssimo, que beneficia o contribuinte, é que nos casos em que não são hipóteses de incidência do imposto, deva ser considerado, se escriturado na FD, deva ser considerado a redução do parágrafo 12, porque as duas condições ali só se aplicam se tiver incidência de imposto. Não havendo incidência de imposto, só fica uma única condição, que é a escrituração na própria FD. É importantíssimo isso, porque tem operações ali que não tem incidência de imposto. Muito bem lembrado também. Ser excluído também do levantamento. Tá vendo? Que já está subentendido. O caso da complementar. Oi? Eu pensei que já estava subentendido esse entendimento, mas quer deixar explícito, né? Doutor Bretão. Doutor Bretão, porque o HD, quando começa a falhar, é horrível, doutor Bretão. Depois vamos votar, senhores conselheiros. Acho que há bastante discussão, todos colaboraram para a formulação dos quesitos, contemplamos alguns quesitos da pasta, agregamos com os quesitos dos conselheiros. Então, eu vou votar. Como vota o doutor... Colocar em votação. Como vota o doutor Marcos com relação à perícia? Voto pela realização da perícia com esses 5 quesitos, presidente. Tá certo. Formulados. Depois a Silvana coloca em atos os quesitos. Silvana, você conseguiu anotar, né, os quesitos? Pronto, Silvana anotou e vai reproduzir em atos os quesitos formulados pelos conselheiros, especialmente o doutor Leilson. Doutora Lourdes? O doutor Marcos, presidente, só interrompendo um pouquinho, quando ele fizer o despacho, ele pode disponibilizar no grupo e a gente verifica, faz algum ajuste, alguma coisa nesse sentido. Sim, tudo bem. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique?
Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento, após afastar a preliminar de nulidade, a distinção por falta de prova, resolve converter o custo do processo em perícia, conforme que exige apresentada em sessão. Esta decisão para este processo. Senhores, são 10 horas, 10 minutos de intervalo, um repouso, e voltamos depois com o último processo da doutora Inato. Tudo bem?